Boa noite. Boa noite. Vamos começando oficialmente. Espera aí, quem não está escutando? O pessoal não está escutando? Estão me escutando? Dá um ok? Ok, estão escutando. Então, o pessoal que não está escutando aí, dá uma olhadinha que o problema é na sua conexão aí, beleza? E aí é o seguinte, ó, para agora, oficialmente, vamos aqui, então, agora nós estamos, cadê aqui? Ao vivo também no Instagram. Então, quem não conseguiu assistir aqui, vai no Insta. Quem não está conseguindo assistir no Insta, vem para cá. E, enfim, gente, vamos lá. É um prazerzão estar aqui falando com vocês hoje, tá? Eu estou vendo algumas pessoas conhecidas, né? O pessoal que está... Ó, quem está sem áudio aí, Cati, dá o suporte, por favor. Eu estou muito feliz. Deixa eu ver aqui. Eu preciso que vocês abram suas câmeras. E aí, Raquel, tudo bem? Joia, bom te ver aqui. Muito legal. Giovanni, olha aí, né? Vamos lá. E tem o pessoal da mentoria. Deixa eu explicar. Eu vou começar aqui explicando uma coisa para vocês, tá? Quem aqui não é meu aluno? Não é meu aluno, tá? É aluno... Veio pela primeira vez aqui, não me conhece, o Alisson, ó, Janaí, o Joaci, legal. Gente, é muita gente. Enfim, deixa eu explicar para vocês. Tem um pessoal do Jorge Florencio também. Quem é o Jorge? Jorge, tu tá aí? Cadê o Jorge? Não chegou ainda. Daqui a pouco ele tá na área. O Jorge, gente, ele... Sou aluno do professor Jorge Florencio. Isso. O Jorge, gente, ele tem uma mentoria para carreiras policiais. Tá? O Jorge foi recentemente aprovado aí no concurso para delegado da Polícia Federal. Em breve deve estar fazendo curso de... Aí, ó. Tá aí, ó. Ai, Jorge, quando você tá? Calma aí. Calma aí, Jorge. Deixa eu te achar aí, cara. Eu não vou te apresentar se tu tá aí. Cadê? Onde está você, Jorge? Abre o teu áudio aí. Abre aí. Ô Anderson, Aí. agora eu ligo. Não, beleza. Agorinha. Beleza. Então, assim, depois o Jorge apresenta o que nós fizemos, tá? Eu, o Jorge, Pierre e a Liz Kimura, nós participamos de um grupo, tá? Esse grupo é nacional, e aí a gente decidiu fazer o seguinte, a gente juntou o Jorge, né? E juntamente com a nossa mentoria e com os nossos convidados. Em essência, você está numa aula de mentoria para a OAB. Essa é uma aula para mentoria para a OAB. A diferença, o que nós fizemos? Que hoje nós vamos abordar dois assuntos, né, que servem para a sua vida. Serve para a sua vida. Então, o que acontece? Tá? Nós decidimos abrir essa aula para que todos pudessem participar. Tá? Porque essa aula de mapas mentais já estava programada dentro da mentoria e a gente resolveu abrir para que todo mundo pudesse participar. Por que, Anderson? Porque essa aula é capaz de mudar o seu jogo. E seja nos seus estudos, seja no seu trabalho, seja na sua produtividade pessoal, é outra tocada. Tá? Pessoal que está no Insta aqui, eu estou ao vivo no Zoom também, então eu estou aqui, estou ali e estou ali. São 3 monitores, tá? Para vocês entenderem. E olha só, o que eu quero trazer para vocês, para quem estuda para concurso, que é a essência dessa aula. Tá? Mapas mentais é capaz de mudar o seu jogo em qualquer área. Vocês vão entender o que eu estou te falando. Só para vocês terem uma ideia, hoje a Liz me contou uma história que ela fez um mapa mental de quando ela foi assaltada. Olha o nível. Depois eu vou deixar ela falar aqui, só estou adiantando aqui. E para quem estuda, essa aula de mapas mentais, juntamente com o ciclo E2QR. O que é o ciclo E2QR? É um método exclusivo nosso, uma ferramenta exclusiva do Coppen, né? Nosso nome aqui é Coppen. E essa ferramenta é capaz de mudar o seu jogo. Mapas mentais, juntamente com o ciclo E2QR, tem a capacidade de fazer com que você estude, que você aprenda e que você memorize o que estudou.
ok? É fantástico. E eu quero chamar aqui uma aluna, nossa, deixa eu achar ela aqui, que ela mandou uma mensagem agora há pouco, falando do poder que tem isso que eu estou falando para vocês. É que é muita gente aqui, então eu não estou conseguindo achar ela. Cadê aqui? Calma aí. Eu vou achar, vou ter que chamar ela, porque não, é impossível achar aqui. Dani, cadê você, Dani? A Dani Souza, cadê a Dani Souza? Aqui, Dani Alves, que está aqui. Dani, boa noite. Oi, professor. Oi. Tu achou que eu ia deixar passar essa aí? Achei. Nunca. Compartilha com o pessoal aqui. Qual foi o seu resultado que você teve hoje? Compartilha conosco aqui, com os mapas mentais, com o ciclo 2QR. Comenta aqui conosco um pouquinho. Boa noite, pessoal. Bem, estudar nunca foi fácil. Começar nunca é fácil. Hoje eu disse pro professor que uma fala dele há muito tempo atrás marcou meu coração, porque ele disse que estudar não era sobre você querer, não era sobre você acordar com vontade de estudar, era sobre disciplina. Era sentar a bunda na cadeira e saber que mesmo sem vontade de estudar, você tinha que sentar e estudar. Eu ainda disse para ele hoje que às vezes uma risada é o gás que você precisa para começar a estudar. E eu sei que tem pessoas aqui que vocês têm metas diferentes da minha, mas eu sei que vocês têm metas. E desde que eu entrei na mentoria, a minha visão de estudo mudou totalmente. É claro que o ciclo E2QR não é um ciclo fácil de você aplicar na prática, porque vai demandar de você muito mais do que você sempre fez para estudar. Mas é algo tão gostoso que no final você fica feliz, porque você sabe que aprendeu. Não é aquilo que você demandou tempo, mas no final das contas você não vai se lembrar de nada. Então, eu compartilhei com o professor porque de fato eu fiquei muito, muito, muito feliz. E eu queria de verdade compartilhar com vocês o fato de que se você tem disciplina para sentar a bunda na cadeira e estudar, independente da sua vontade de querer, vai dar certo. Vai dar certo. Show. Gente, olha só. Deixa eu voltar aqui. Isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês, que só um momentinho, peraí. Aí, melhorou. Eu coloquei o microfone. O tema que a gente vai abordar hoje é o seguinte, ó, não tem nada a ver com inteligência, não tem nada a ver com você ter tido acesso a materiais, a cursos, a ferramentas. Lógico que isso ajuda, mas eu posso te dizer que 95% do seu sucesso, seja lá o que sucesso signifique para você em qualquer área da sua vida, está diretamente relacionada à disciplina. Tá? Eu prefiro trabalhar com uma pessoa que é considerada burra, considerada ruim, considerada fraca, mas com alto índice de disciplina, do que alguém que seja inteligente, com alguém que tenha acesso, que tenha, sabe, e não tenha disciplina. Porque disciplina, ela é capaz de superar qualquer dificuldade que você tem. Eu pedi para a Dani falar aqui por quê? Porque entre todas as pessoas, assim, na verdade eu acho que todo mundo da mentoria está sendo muito impactado positivamente, mas a Dani me chamou a atenção pelo fato dela ter falado assim, a emoção, sabe? Não foi, Dani, que falou assim, eu estou quase chorando. Por quê? Porque é uma transformação. Possivelmente, talvez ela não imaginou, com 5 aulas de mentoria, essa é a 6ª, que ela teria tamanho resultado. Não é, Dani? Aí, ó. E, gente, ela me mandou um videozinho dos materiais, dos mapas mentais, dos resumos. Eu achei aquilo lá fantástico. Muda o jogo. Ok? Jorjão tá na área. Jorge, entra aí, te apresenta. Fala pra galera quem que você é. Deixa o pessoal te conhecer.
Primeiramente, né, boa noite, Anderson. Agradeço a todos os meus alunos que estão presentes. Sempre dia dos grupos do WhatsApp, Telegram, a gente fez um barulho muito grande para participar desse evento. Hoje estou na condição de aluno, quero aprender com a Alice, quero aprender com o Anderson também, com o Pierre. São excelentes profissionais. Sobre quem que é o professor Jorge, eu tinha um sonho, acho que a maioria aqui, né, busca aprovação em algo. Eu fui aprovado na UAB, não tive tanta dificuldade com a UAB, mas eu tive uma grande dificuldade para passar no concurso dos meus sonhos, que é delegado. Galera, não é impossível. Eu sou de origem bem simples, bem humilde, e minha história, os alunos ficam até um pouco chocados, porque só para delegado eu reprovei 10 vezes. Gente, 10 vezes. Algumas delas eu bati bem na porta mesmo, reprovar por meio ponto, 0,3, mas nada tira da minha cabeça. Eu vou ser delegado de polícia. Aí na minha 11ª tentativa, eu fui aprovado, eu passei para delegado federal. Imagina se eu tivesse desistido antes. E até o final do ano agora, né, dando tudo certo, o nosso curso de formação, ele travou. Você vê tanto que a vida é cheia de imprevistos, né? Muita coisa não depende da gente. No meu primeiro dia de curso de formação, da realização do meu sonho, o curso de formação, ele travou em razão da pandemia, do coronavírus. E agora ele vai ser retomado no fim do ano, já tem data marcada. Então, antes de encerrar 2020, eu vou tomar posse de delegado federal. Uma pessoa que pegava 3 ônibus para ir para a faculdade, passei muita dificuldade, às vezes eu pedia tanto para Deus para não desistir, que eu estava cansado, mas nada ia tirar da minha cabeça que ia ser delegado. E aqui, galera, no primeiro dia, né, quando eu fui para Brasília, eu comprei uma carteira aqui, que a gente comprou em Enxoval, né? Não sei se dá para ver. Tá escrito delegado. Todo dia eu olho para ela aqui, todo dia, porque tá faltando um pouco. Então, você que busca seu sonho, que quer passar na OAB, ou é um concurso público, eu acho que a grande chave é você mudar a mentalidade e falar, cara, eu vou insistir até dar certo. Não vai ser fácil, porque tem gente que quer passar, quer mudar de vida, mas quer tudo de graça. Acha que a vida é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Nada de graça. Um salário de delegado aí. Tem cara que quer ser delegado, quer ganhar 20 mil reais, mas não quer estudar no final de semana. Tem medo de matéria. Isso aqui eu não vou aprender. Aí como que você vai mudar de vida? Você tem que estudar, tem que dar seu melhor. Faça por onde. Porque tudo eu acredito muito em Deus. Eu acredito tudo que tem um momento exato para acontecer as coisas. E hoje eu estou aqui, né? Passei para a PF. Estou realizando um sonho de ser professor. Já tem 2 anos que eu dou aula. Já dei aula em muitos lugares. E, embora não pareça, sou uma pessoa muito tímida e sistemática. Mas eu gosto tanto dessa questão de sala de aula que eu já tive a honra, Anderson, de dar aula num evento aqui em Goiás para 2.300 pessoas no evento. Então, cara, não importa se tem timidez, se é seu sonho, você tem que correr atrás. Porque se acreditar, insistir, dá certo. É isso aí. Eu fiquei sabendo. Show. Gente, voltando aqui. Espera aí. Pessoal do Insta não conseguiu acesso aqui, então eu estou tentando alinhar com eles aqui. Bom, vamos lá, olha só. Gente, o Jorge é fera. Tu sabe, Jorge, que não só eu recomendo, mas lá o ecossistema, que são onde a gente participa, alguns alunos já viram que a gente faz mentoria. Também eu, Jorge, nós somos mentoriados. E, Jorge, além de lá, nós ficamos, e essa conexão se deu justamente porque a gente já sabia quem que você era, sabe? É muito legal quando o nosso nome chega antes da gente, né? É muito bacana isso, por alunos, né? E isso é muito legal mesmo. Então, parabéns. Obrigado. E vambora, cara, vambora. Bora. A Liz daqui a pouco tá chegando, ela acabou de me dar um sinal aqui. Ela já está conectada, daqui a pouco ela entra. Eu não sei se ela está aqui. Daqui a pouco ela está na área. E, gente, eu estou aqui. Cadê? Aí! Eu estou aqui. Liz, agora é contigo, Liz. Muito bem. Deixa eu ver. Eu estou como co-host para poder compartilhar minha tela? Agora sim. Está.
Só a tua câmera que tá fechada. Ai, ok. Aí. É verdade. É que eu tô com a mesma roupa. Aí agora que eu vi. A minha câmera estava fechada. Boa noite a todos! Sejam todos muito bem-vindos! Boa noite. Uau, estamos com a sala lotada. Bem, eu, antes de mais nada, agradeço muito o convite do Anderson, do Pierre, do professor Jorge. Gratidão pelo convite. E como professor, acho que vamos para a aula, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar meu mapa mental não, minha tela, antes de mais nada. Aqui, compartilhar. Onde está o meu software? Eu vou usar um software diferente do que vai ser utilizado pelo professor Anderson, porque eu quero mostrar esse que é gratuito, que dá para a gente usar ele tão bem quanto muitos outros que são pagos. Deixa eu ver. Dá um joinha para mim se vocês estão enxergando a minha tela com o software aberto, né? Vai aparecer meio que, não é branco, mas está uma tela clara. Ok. Vocês sabem que vocês têm um joinha também aqui embaixo e dá para usar esse joinha também. Então, este software, ele se chama FreeMind. Ele tem essa aparência da borboletinha e, como o próprio nome diz, ele é gratuito, ele é grátis. Então, aqui eu vou, para que vocês peguem, né, desde o começo, como que a gente faz para usar esse software. Então, aqui no centro, eu vou colocar o nosso tema, aula de mapa mental com Liz Kimura. E para não ficar essa linguiça, eu vou colocar esse texto longo e vou dividi-lo em 3 linhas. Deixa eu ver. O com aqui, eu vou dividir em mais. Aí vamos colocar centralizado, bonitinho. Ok. Ok. Agora ele ficou bonitinho. E no centro, como tem que ser essa hierarquia de informações, eu vou aproveitar e colocar tudo também em negrito. E esse software é só ruim para colocar imagem. Vocês vão me ver olhando para cima, porque eu só tenho 2 telas, eu não tenho 3 telas como o professor Anderson. Então, vocês vão me ver olhando para cima, que eu estou olhando para minha tela. Tudo bem? E por aqui tem uma lâmpada que eu posso abrir uma ramificação e tudo tem abertura, meio, encerramento. Então, na abertura foram aqui as boas-vindas. E eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a definição, né, do mapa mental propriamente dito. E eu quero mostrar são aplicações. Vamos direto para as aplicações, vai. Vamos para as aplicações. Aí vamos falar sobre benefícios. E no encerramento, eu vou colocar aqui, vamos distribuir um pouquinho essas informações. E no encerramento a gente vai fazer uma revisão, ok? Então, eu acho que é o que eu tenho para contar aqui num plano de aula assim genérico e vamos ver começar aqui esse nosso conteúdo. Então, nessas boas-vindas, eu vou fazer também a minha autoapresentação. Tudo bem? E o software, ele permite a gente fazer isso. Não. Vou deixar essa mágica para depois. E outra coisa, Liz Kimura ajuda, mas se você não salvar o mapa, Liz Kimura não faz milagre. Então, repare que aqui ele está escrito mapa mental em um asterisco. Então, esse daqui é para ser o nome do mapa que você está construindo.
Então, vamos salvar. Ele já está na minha pastinha de exemplos de mapas mentais. Aí, repare, o tema central que eu coloquei aqui, aparece aqui em cima. E se eu fizer alguma alteração, por exemplo, aqui, vamos colocar um sorrisinho. Repare, ele mostra um asterisco, significa que a sua última alteração não foi salva. Então, é importante deixar tudo salvo. Tudo bem? Então, eu vou abrir agora vou interromper um pouquinho esse compartilhamento e vou contar um pouquinho. Liz Kimura, eu sou nascida aqui no Brasil, sou de São Paulo. Tive a oportunidade de terminar, eu sou neta de japoneses, né? Meu avô veio no segundo navio para o Brasil, em 1917. E no sábado passado, nós completamos o aniversário do dia do Nikkei, né? O dia do descendente de japonês. E no Brasil já temos mais de 100 anos de imigração japonesa. E eu tive a oportunidade de terminar o colegial nos Estados Unidos, voltei, não tive o meu diploma americano reconhecido, porque eu me formei um semestre antes que meus colegas, então eles exigiram que eu terminasse, né, esse semestre, então eu fiz. Eu, assim, fui muito privilegiada, tive uma vida muito de patricinha, né, sempre estudei em escola privada, e foi a primeira vez que meu pai falou, olha, não vai dar para pagar a escola privada, porque ou eu pago a escola ou eu pago o cursinho. Então eu falei, não, então paga cursinho e eu estudo numa escola pública. E eu tava assim, morrendo de medo, né, o preconceito idiota da minha parte, e eu fiquei impressionada, porque lá eu fazia o cursinho durante o dia e o colegial à noite, né, o que chamam aí de terceiro grau do ensino médio. E muito pelo contrário, eu só conheci pessoas que queriam, sabe, ser alguém na vida. Então, ficavam o dia todo trabalhando e à noite estudavam. E aí, para a gente poder ir embora mais cedo, o professor me passava a matéria e a gente buscava, eu dava aula numa outra sala e a gente tentava terminar mais cedo. Então, quando eu passei no vestibular, eu passei em letras, porque como eu tinha estudado nos Estados Unidos, eu estava fluente em inglês e sempre nunca tive dúvida que eu queria ser professora, então eu passei em letras querendo fazer inglês para virar uma English teacher, só que eu também passei em direito. E aí eu fiquei assim, o que eu faço? Será que eu faço letras na USP ou direito na PUC? E pelo conhecimento, né, acho que ingênuo da minha parte, eu achei que fazendo direito eu ia ser uma doutora advogada e dar aula para o hobby. Não deu muito certo. Primeiro ano ainda que foi fascinante, porque era direito com D maiúsculo, justiça com J maiúsculo. A partir do segundo ano foi um tal de código, inciso, a linha, e eu falei, vixe, isso daqui não parece o que eles falam nos filmes, né, que a justiça é cega, mas enxerga no escuro. E eu falei assim, terceiro ano cheguei à conclusão que eu detesto direito, né, no quarto ano eu descobri que eu odeio direito. Então assim, quando ia começar o quinto ano eu falei, eu vou largar. Pergunta quem é que te deixa largar no último ano da faculdade, né? Eu falei, não, se fosse para largar que você tivesse largado antes, agora não, agora você se forma, aí depois você faz o que você quiser, mas eu não aguento mais, isso aqui é uma tortura. E aí que me apresentaram uma técnica chamada Mind Mapping, que é o nome original em inglês. E nós pegamos este livro, né, dos que são aqui bacharel em Direito, eu tive aula com a professora Maria Helena Diniz os 5 anos da faculdade. Não era a gente não acreditava. Você pegava o livro, mas ela deve estar lendo isso daqui em algum lugar, porque realmente foi ela que escreveu cada palavra. Então, as aulas dela era a mesma coisa que você vê o texto falado, né? E a professora Maria Helena sempre olhava para cima. Ela não olhava pra gente, ela sempre olhava para cima. Então a gente achava assim, ela não tá aqui com a gente, né? E naquela época, sim, e esse livro, ele tem exatos, esse aqui é uma edição antiga, né? Cadê aqui? 392 páginas. E alguns minutos nós transformamos neste mapa mental, que é uma
um caderno de desenho, então uma folha de seda que já, de tanto eu virar e mostrar, ele já despencou do meu caderno. Em alguns minutos, nós transformamos este livro neste mapa mental. E quando eu olhei, eu pensei, foi a minha primeira péssima impressão. Falei, olha, eu agradeço muito a sua boa vontade, mas eu estou estudando direito. E sabe que direito é uma coisa muito séria, né? E aí, eu falei, não, mas o mapa mental também é. Eu falei, você tá de brincadeira? Isso aqui parece coisa de jardim de infância. Apesar da minha altura, que eu tenho 1,52 m, eu já sou gente grande. Eu passei da fase de brincar com canetinha colorida, viu? E não é que, colocando isso daqui para fazer todo dia, todas as aulas, todas as matérias, naquela época, a segunda fase da OAB era oral. Então, desde o primeiro ano, nós tínhamos provas bimestrais orais e terminou a prova, a professora assistente da professora Maria Helena Diniz também chamava Maria Helena. Aí a gente chamava de Maria Heleninha. Ela vira para mim e pergunta, o que foi que aconteceu? Na hora, assim, sabe quando você engole seco e pensando, será que ela tá achando que eu colei? Impossível, porque prova oral é você, o professor é você. Para onde eu olhar, o professor tá olhando, né? E eu assim, como assim, mestre, né? O que aconteceu, né? E eu assim, né, toda nervosa. Não, é porque eu dou prova para você há 4 anos. E pela primeira vez você fez uma excelente prova oral. Sabe como ideias articuladas, um raciocínio lógico, jurídico, uma visão ampla de defesa? E no começo do ano você estava pensando em largar a faculdade. O que foi que aconteceu? Você resolveu se apaixonar pelo direito? Eu falei, não, mestre, eu continuo odiando o direito. Mas eu descobri uma fórmula de absorver esses conteúdos, né, para poder reproduzir em provas, exames e assim por diante. Eu tirei um 10 naquela prova. No final do ano, eu consegui um diploma. Eu sou bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no ano de 1996. Meu Deus do céu, faz muito tempo. E depois o pessoal falou, agora vamos prestar OAB. Eu falei, você tá louco? Eu falei assim, imagine, eu não vou exercer a profissão. Não, mas agora que você formou, não custa nada. Eu falei, sabe quanto custa? Sabe quanto custa a inscrição? E o pior, e se eu passar? Sabe quanto custa manter essa carteirinha? Eu falei assim, não, eu não vou prestar. Mas digamos que Maria vai com as outras, né? Acabei fazendo a inscrição com os colegas. E um belo dia, até domingo. Domingo, a gente marcou alguma coisa no domingo? É a primeira fase do ABEU. Jura? Como? Quem? Quando? Onde? Porque eu já tinha me desconectado completamente desse universo, né? E quando eu fui, como fala, domingo, o estacionamento não ficava aberto, não tinha mais lugar para estacionar na rua. Eu quase larguei o carro para poder entrar e fazer a prova. E a primeira fase é múltipla escolha, né? Então eu fui ticando e na hora de entregar, a pessoa que estava responsável pela sala falou assim, não pode entregar. Como assim não pode entregar? Não, tem uma regra, você tem que ficar no mínimo X tempo dentro de sala. E eu faço o quê? Volta para sua carteira. E aí, sabe quando você fica lá em cima da mesa fazendo assim, trum, trum, até que o pessoal fala assim, agora pode entregar. Entreguei e fui embora. Um belo dia uma amiga me liga, parabéns! Eu falei, você confundiu. Hoje não é meu aniversário. Eu falei, não, eu não te liguei para te parabenizar pelo aniversário. Hoje será o resultado da primeira fase do AP. E daí? E daí que seu nome está na lista. Eu vou ter que prestar a segunda fase. Eu falei, não acredito. E naquele ano, deve ter sido janeiro de 1997, foi a terceira prova escrita da segunda fase da OAB. Eu falei, puxa vida, desde o começo da faculdade eu perguntava, é obrigatório fazer estágio? Não. Então, eu saía da faculdade, fazia curso de tradução e interpretação de inglês à tarde, e à noite eu dava aula de inglês. Aí eu não estagiava, eu não andava com estudantes de direito, eu não falava juridiquês. Só que a última questão na prova da segunda fase é uma peça processual, que eu não fazia a mínima ideia o que escrever lá, né? Então, eu não conseguia. A parte dissertativa até que eu fiz lá o meu embromation, mas a peça processual, que é o que valia mais ponto, essa daí não consegui. Mas se fosse oral, era capaz de eu dar um embromation e, talvez ter passado essa segunda fase também. Então, o que mais me impactou é que
mesmo o fato de eu não ter interesse algum nas aulas que eu estava estudando, nas matérias, né, a matéria entrou na minha cabeça, né? Então eu falei, gente, esse negócio funciona, né? Então, para vocês que estão estudando, né, eu suponho que a maioria esmagadora que estejam estudando para concurso público, para o exame da ordem, ou, né, para o que vocês quiserem, essa técnica funciona. Eu sou prova viva que isso funciona. Durante 5 anos, eu usei ela literalmente para tudo, né? Quando, no ano seguinte, em 97, eu fui bolsista no Japão. E lá, por exemplo, uma das coisas que Tagarela começou, né? Eu fui ser mestre de cerimônia do nosso Natal, né? Então, mas eu vou, acho que, contar isso daqui depois. Vamos colocar em prática esses conhecimentos. Chega de contar histórias aqui. Vamos lá. Então, o que eu fiz? Depois de 5 anos usando mapa mental, no ano de 2000, aqui, 2000, 1, 2, 3, 20 anos atrás, eu peguei a minha primeira certificação em Mind Mapping, no Busan Center, mais próximo daqui, na época era em Palm Beach, na Flórida. Né? Em 2008, eu fiz uma segunda certificação, dessa vez em Idea Mapping, que é com a Jamie Nest. Então, o Mind Mapping foi com a equipe do Tony Buzan, que é o criador da técnica. E a Jamie Nest, ela foi considerada pelo Tony Buzan como a melhor facilitadora de Mind Mapping no mundo. Então, depois de 20 anos de experiência, quando ela foi criar a certificação dela, então eu também fui atrás. Então, pelo que eu saiba, até hoje eu sou a única brasileira que tem 2 certificações internacionais, né? Há 20 anos ensinando profissionalmente essa técnica e com 25 anos de experiência, porque os 5 primeiros anos eu usei para literalmente tudo. Eu falei, esse negócio funciona, eu quero trabalhar com isso. Então, o que é um mapa mental propriamente dito? Qual que é a definição dele? A gente chama isso de um formato não linear. Então, não linear é um formato visual, é um formato gráfico, né, em que a gente organiza informações em categorias e hierarquias. E a gente só usa usando palavras-chave. Palavras-chave, cores e imagens. Então, é assim que a gente define, é uma das definições, né? O Tony Buzan, ele chamava o mapa mental de um canivete suíço da mente. É como se você, sabe, tivesse assim, várias funções, né? E usa para, como fala, abrir garrafa com rolha, para você serrar, para você cortar, para usar como tesoura. Quer dizer, você tem 1001 utilidades. O seu criador, então deixa eu anotar aqui. Vamos falar aqui sobre autoridades em mapas mentais. Então, certamente, Tony Buzan é o criador, né, dos mapas mentais, e a Jamie Nest é a criadora do Idea Mapping, que tem, como fala, criadora aqui dos mapas mentais. Vamos deixar aqui Mind Mapping ou simplesmente Mind Map. Ok? Outra diferença, Tony Buzan era inglês. Ele morava na Inglaterra, ele nasceu na Inglaterra. E a Jamie Nest é norte-americana. Que agora eu já não sei o que tem hífen, o que não tem hífen. Como fala,
esse universo aqui das novas regras gramaticais, meu Deus do céu, é um desafio. Próximo mapa mental tem que ser sobre isso. Por isso que o que eu vejo é isso, quando a gente vê um mapa mental, ele parte de um tema central e a gente ramifica para categorias de informações. E dentro dessas categorias, a gente vai hierarquizando. Então, o que é mais importante, mais relevante, próximo do centro. O que é detalhe vai ficando longe do centro. E a gente tem que usar cores e imagens. Então, esse software, ele tem alguns ícones, né? Então, quando a gente fala assim, por exemplo, em autoridades, eu posso vir aqui e inserir um ícone, né? E tem software que quando clica, você insere. Clicou de novo, remove. Esse software não. Cada vez que você clicar, você vai inserindo. Então, aqui em cima, existem 2 botõezinhos que eles não são ícones, eles são botões com funções. Então, esse X vermelho, ele vai remover o último ícone que você acrescentou. Ou na lixeira, ele remove todos os ícones, né? Então, vai variar de software para software. Lembrando de salvar. Isso. Então, aqui e por exemplo, ele também tem um X vermelho, né? Mas, por exemplo, esse X vermelho, aqui é um ícone. E o X vermelho daqui de cima é um botão com a função de remover. E as cores, eu já vou mostrar, vai. Tem aqui em cima esse botão de a coluna, né, de formatar. Ele tem este botãozinho que você faz assim, layout automático. Ele automaticamente colore por nível hierárquico. Então, repare, tudo que está no nível 1 ficou em azul, nível 2 verde, nível 3 vermelho, nível 4 em diante fica vermelho. E se vocês repararem nessa hierarquia, no centro a fonte é 20, depois 18, 16, 14 e 12. Então, o que é mais importante, mais relevante, tem a maior fonte, maior tamanho da letra e está mais próximo do centro, né? Então, desse lado também, repare, né? Então, percebe que, ó, aqui também. Então, o que está mais próximo do centro, maior o tamanho e conforme vai ficando longe do centro, diminuindo. Então, outro critério que eu gosto é quando eu coloco uma única categoria de informação numa mesma cor, tanto na coincidência de palavras e linhas, né? Aí a segunda ramificação, o segundo tronco principal, fica na mesma cor, palavras e linhas. Então, esse é o que eu gosto de fazer à mão, né? Aqui no software, eu prefiro essa função, porque você aperta uma única vez o botão e blum, ele já organiza para você. E a gente tem aplicações práticas dessa técnica dos mapas mentais, tanto na sua vida aqui dos estudos, do trabalho e também na vida pessoal, né? Então, como que a gente pode usar ela para os estudos? Uma alternativa é fazer resumo, né? Resumo de algum texto, resumo de um livro, de um capítulo, né? Fazer aí, resumir, né? Aquela quantidade de informações para você poder fazer as revisões num curto período de tempo. Outra é anotar. Anotar uma aula, anotar uma palestra, por exemplo, né? Fazer anotações durante o curso. E repare, essas aulas e palestras, ela pode ser tanto online, como a gente está fazendo agora, ou presencial. E a vantagem do computador é que você pode fazer um Ctrl+C aqui e Ctrl+V ali. E aqui é para a gente resumir e para a gente redigir, para você escrever. Redigir? Escrever fica melhor? Vejamos, vamos editar. Escrever, isso, acho que escrever fica melhor. Pode ser redigir, o sinônimo que você achar melhor. O que a gente pode usar?
usar ele para escrever também um texto, um artigo, né? No meu caso lá, no final tinha que escrever uma peça processual. E vale tanto para um TCC como uma dissertação, uma tese. Então, por quê? São apenas textos que vão ficando maiores. É claro, isso aqui vai incluir um livro, né? Então, você pode organizar suas ideias para escrever um livro depois. Acho que tá bom. No trabalho. Então, uma coisa que a gente faz muito em qualquer trabalho que você for exercer. E aqui, eu acho que são reuniões e apresentações. Acho que ninguém escapa de reuniões e apresentações, né? E é claro que aqui nos estudos, eu tenho que incluir a questão das provas, exames, concursos, etc. Eu diria assim, é literalmente infinito, né, a aplicação da técnica. E depois que a gente já passou por essas informações, você pode ir fechando, né, como fala, essas ramificações para manter a atenção, o foco só no que a gente está vendo agora. E na vida pessoal, o Anderson já deu spoiler, né? Eu tenho infinitas aplicações, né? Então, por exemplo, eu vou deixar aqui do assalto para lembrar de falar dele, mas assim, listas de compras, de feira, supermercado. Aqui falta falar sobre planejamento. E o legal é assim, vocês perceberam que o nosso cérebro, ele não trabalha de uma maneira sequencial e linear. Às vezes você está num ponto, lembra do outro, então, por mais caótico que seja a forma que as ideias simplesmente surgem na sua mente, a gente tem como alocar, como colocar cada informação onde ela realmente pertence, né? E aqui, organizar, aqui planejar, eu já vou colocar direto aqui, eventos, como por exemplo, festa de aniversário, festa de casamento, festa... ok. Repare, o que eu lembrei? Viagem. E depois de casamento eu pensei em lua de mel. Mas viagem não é um tipo de festa. Então, o que eu faço? Eu clico aqui, arrasto, e ele vai. Então, viagem é um tipo de evento. Então, ele fica nesse nível, no mesmo nível hierárquico que festa. Ele não é um detalhe de festa. Por isso que quando a gente organiza as informações num mapa mental, o que a gente exerce é esse raciocínio lógico, hierárquico, de organizar as informações, né? Então, por exemplo, aqui a gente falou sobre eventos, né? Então, aqui no trabalho, que tipos de eventos que a gente pode ter? Eventos como uma convenção nacional de vendas, né? Uma festa de final de ano e assim por diante. Então, eu vou fechar estes daqui aqui e vou começar a mostrar dos estudos. Por exemplo, resumo de livro. Eu vou diminuir um pouquinho este mapa. Aqui, vamos diminuir mais. Eu já tinha deixado alguns mapas separados aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui direito. Ok. Então, eu tenho um mapa mental aqui sobre direito, que fala do livro, né, do índice, mas eu vou colocar este de cá, que está mais compacto. Então, repare, eu tenho
essa imagem, eu vou simplesmente clicar, arrastar e ele vira aqui. O nome do arquivo e a extensão dele é JPG. Então, isso significa que é uma imagem. Então, a hora que eu clico nele, ok, ele abriu nessa tela de baixo. Então, deixa eu carregar ela aqui para cima. Então, repare, essa é a capa do livro. Essa daqui é a primeira página do índice. E como que a gente fez? Você desenha um mapa mental a partir de uma imagem que represente o tema daquele mapa, represente o assunto. Então, qual que é o assunto que eu tenho aqui? Direito civil, mas como são 5 anos da faculdade, né? No último ano, a professora falava, não separe, não morra até o 5º ano, porque a gente ia estudar direito de família, então partilha de bens, herança, tudo isso daí a gente só ia ver no 5º ano, então não podia casar, separar ou morrer até o 5º ano. E como que a gente fez? Desenhamos uma casa e uma família dentro dessa casa, né, para representar então esse direito de família. E cada um dessas ramificações representa um capítulo. Então, por exemplo, o capítulo 1, Introdução ao Direito de Família. A gente tem 5 palavras. O tema central já era direito de família. Então, qual que é a palavra-chave que a gente coloca no primeiro capítulo? Apenas a palavra introdução. No segundo capítulo, do direito matrimonial, 3 palavras. Nós substituímos por um sinônimo que fazia mais sentido para a gente na época, então era casamento. E como que ficam, assim, as páginas seguintes? Então, essa daqui é a foto, eu vou fazer até um zoom in aqui, da página seguinte. Então, repare, introdução, que era uma ramificação, né? Ele virou o tema central. E desse tema central, a gente, então, foi abrindo cada um dos tópicos principais do livro, né? Então, quando eu fiz, isso daqui foi feito, né, em 96, e quando eu fui fazer o curso de certificação, uma das coisas que eles nos ensinaram é que esta nuvenzinha que a gente faz ao redor do tema central não deve ser feito, porque a ideia do Tony Buzan, a ideia original, não é limitar o seu tema central, é muito pelo contrário, é para expandir. Então, nuvem, moldura, qualquer coisa que limite, eles falavam que assim, aquilo lá não estava certo, não era assim que a gente devia fazer. Então, seria da imagem central, né, para ramificar direto as informações. E foi assim que eu fui fazendo, né? Todas as aulas, todas as matérias, todos os dias, montando mapas mentais de tudo que estava acontecendo. Teve uma aula que o professor falou, o tema da aula de hoje é ação civil pública. E aí eu pensei, oba, se ele deu o tema, eu já sei o que é para colocar no centro. Então eu escrevi lá, ação civil pública. O professor começou a falar, eu comecei a ramificar, e tudo que ele foi falando, eu fui explicando, eu fui detalhando, eu fui puxando mais ramificações, só que teve uma hora que acabou a aula, o professor terminou a aula? Mas quando é que começou o tópico 2 ou o tópico 3? Então, no começo, era muito difícil distinguir entre o que era mais importante do que era menos importante. Por isso que a dica é você trabalhar com o livro. O livro, normalmente, livros, apostilas, vão te dar esse norte dos tópicos principais. Então, assim, você sabe para que direção aquele conteúdo está indo. E teve uma aula que, assim, terminou a aula, eu olhava meu mapa mental, o professor finalizando, eu olhava, gente, não faz sentido, né? E eu pensando, né, ai, será que eu pergunto, não pergunto? Eu, professor, desculpa, o senhor começou a aula defendendo toda uma linha de raciocínio e no final
assim, a conclusão parece meio que contraditória de tudo que foi abordado desde o início. Ele tinha esquecido uma palavra-chave que era tipo um tronco de onde vinha um monte de informações que ia ligar, né, todo aquele conteúdo. E ninguém na sala de aula tinha percebido, né? Só eu, porque com o mapa mental você tem essa visão do todo, né? Essa visão global em que você consegue ver a relação entre as partes, o que um detalhe tem a ver com o outro detalhe, quando um detalhe tem a ver com o todo. Então, o pessoal que estava estudando na forma tradicional linear, pegou o livro e pegou o caderno e estava lá, sabe, folheando, procurando, né? Onde é que foi que eu vi essa correlação de informações que ninguém tinha percebido? E porque eu era a piada na faculdade, né? Porque o pessoal me via com aquele kit de canetinhas coloridas, né? Então, cada um tem as suas, como se diz, o meu, assim, as minhas paixões são canetinhas coloridas, eu tenho, assim, muitos kits de canetinhas coloridas, né? Então, o pessoal virou assim e falava assim, ela pensa, porque viviam falando para eu ir pro, como que que a faculdade de artes plásticas era em outro campus, né? Então, eu sempre era na piada, mas eu consegui passar na primeira fase do OAB. Eu tive colega que levou 4 vezes para conseguir passar na primeira fase. Eu olhei assim, mas como? Então, realmente o lado emocional faz diferença, porque como eu não estava assim, realmente, não me importando com absolutamente nada, mas o que acontece? Quando você tem um mapa mental, vejamos, eu parei o compartilhamento, então, vamos lá. Esse daqui, por exemplo, que é um outro tema, que a gente pode usar o mapa mental para, como chama? Para trabalhar técnicas, né, de gestão do tempo. Então, repare, quando você tem um mapa mental em que a pergunta é sobre este tópico, e aí as alternativas são A, B, C, D, E. Então, assim, já pela pergunta, eu sabia que a resposta tinha que estar nesses detalhes, né? Agora, é mais desafiador na prova múltipla escolha quando a pergunta aqui e você tem alternativa A, B, C, D, aí é realmente desafiador, porque você tem que entender mais, tem que fazer um zoom in mais nessas informações para aprender. Então, normalmente, múltipla escolha, ele vai ter uma pergunta de um determinado tópico e a múltipla escolha vai ser alternativas que por isso que eu não entendi por que precisava mais tempo para fazer a primeira fase da OAB, porque eu, assim, não pode sair, eu achei aquilo muito estranho. E é claro, beber água é fundamental para fazer hidrólise, então recomendo, bebam muita água. Então, voltando aqui ao meu mapa mental, aqui, então esse mapa eu já mostrei, e, por exemplo, anotar aula é fazer tudo em, como se diz, a partir do tema central. Vamos mostrar ele um pouco para cá. Tcharam. E resumir texto é a mesma coisa, é você pegar essas palavras-chave e organizando e hierarquizando essas informações. Para anotar em aula, o grande drama, né? Isso é mais desafiador do que livro, porque livro tem índice que te dá o norte, mas a aula nem sempre o professor fala quais são os tópicos principais. Por isso que às vezes fica bastante duro, porque você não consegue entender, né? Quando que ele muda de tópico, para onde que ele vai. Então, o que a gente fala assim, eu costumo chamar de tempo real, né? Então, enquanto a aula está acontecendo, você anotar o mais difícil. Então, é importante praticar. Então, sempre que possível, se eu não me engano, nas provas, nos exames, um dos temas
que caem são atualidades, né? Então, enquanto você estiver assistindo um jornal, aproveita para fazer o mapa mental, porque aí você já vai treinando velocidade. Em sala de aula, sempre tem um colega que é taquígrafo, né? Eu tenho uma colega assim que a Adriana era nossa, assim, tipo, eu sempre terminava a aula, perguntava para ela, posso tirar cópia do seu caderno para então complementar o meu mapa mental. Então, é o mais desafiador, mas eu recomendo, faça, que seja monocromático, né, no começo, para não ficar pensando em trocar a canetinha, escreve tudo monocromático, e depois você pode colorir. Deixa eu ver, eu separei aqui na minha biblioteca, esse daqui, na realidade, já é a tradução do primeiro livro que o Tony Buzan escreveu sobre o assunto. Então, quem quiser tirar um print screen da tela, na realidade, assim, quem quiser depois esse mapa mental, se quiser, por exemplo, escrever aqui na sala de bate-papo o e-mail, depois eu mando o mapa mental para vocês com com todas essas anotações e a bibliografia também. Então, o primeiro livro que o Tony Buzan escreveu sobre o assunto foi publicado no início da década de 70, então já faz um tempão, nossa, eu não vou fazer essas contas. Então, o livro original chama-se Use Your Head, que foi traduzido de inglês britânico para inglês norte-americano com o título Use Both Sides of Your Brain, quer dizer, use os dois lados do cérebro. Então, a base teórica do mapa mental é trabalhar com o lado direito e o lado esquerdo. Um lado que é mais lógico, cronológico, sequencial, linear, que enxerga as palavras-chave em letras de forma, monocromático, detalhe, com o lado direito do cérebro, que usa cores e imagens. E vocês já ouviram falar sobre memória a curto prazo e memória a longo prazo? Adivinha? Memória a curto prazo fica alojada do lado esquerdo do cérebro. Então, quando você anota tudo em palavras, usa somente monocromático, pressupõe que num curto período de tempo você venha esquecer essas informações. Agora, se você quiser lembrar durante um maior período de tempo, faça associações com o lado direito do cérebro. Associe com cores, com imagem. Por exemplo, uma imagem vale 1000 palavras ou mais que 1000 palavras, né? Então, quando você trabalha com uma imagem, outra coisa que tem no lado direito do cérebro é emoção. Mas eu diria que é mais difícil fazer associação com emoções. Mas se você conseguir criar associações com emoção, nossa, você não esquece mais. Se você olhar para a sua vida, aquilo que causou uma grande emoção, seja ela positiva ou seja ela negativa, você lembra com uma riqueza de detalhes que parece que foi ontem, né? Então, seja, por exemplo, né, não sei quem aqui já é casado, nossa, eu lembro o dia do casamento desde a hora que eu acordei até dos preparativos, não sei o que, ai meu Deus do céu, as músicas que tocaram, então assim, todos os detalhes você lembra. Agora, se você perguntar, o que você estava fazendo no dia, sei lá, 19 de abril de 2003. Agora, se você for perguntar, né, dia 9 de setembro, não, dia 11 de setembro, né? 11 de setembro de 2001, normalmente as pessoas vão lembrar o que elas estavam fazendo, né? Então, eu que dava aulas, né, eu dava palestras no WTC de São Paulo, gente do céu, quando eu vi aquelas torres gêmeas caindo, eu tô sem esse livro, eu emprestei esse livro para alguém, que eu não sei quem é. E não peguei de volta. Esse negócio de emprestar livro não é legal. Mas eu tenho a versão em inglês, né? Então, esse daqui é Mind Map, Mapas Mentais no Trabalho, é um livro que tem o case da... Aqui em São Paulo a gente chama de Enel. Não sei se isso aqui virou padrão no país, né?
Antes era Light, depois virou Eletropaulo, AES Eletropaulo, e agora chama Enel. Então, a empresa de energia elétrica em Nova York, eles usaram essa técnica dos mapas mentais para gerar ideias, organizar essas ideias para restabelecer a energia elétrica em Manhattan depois da queda das Torres Gêmeas. Então, como que você faz no momento de pânico, né, gerar ideias, organizar essas ideias e implantar, partir para ação imediatamente? Então, é uma técnica que é usada em muitas empresas. Isso me faz lembrar da Boeing, que é o maior case de sucesso. Então, nesse livro, Mapas Mentais para os Negócios, na realidade, assim, foi publicado primeiro neste de cá. Vamos para a história, né? Então, este livro, The Mind Map Book, que o Tony Buzan escreveu com o irmão dele, o Barry Buzan, foi a primeira vez que eles contaram deste case de sucesso, que o meu post-it já tá, que é o da Boeing. Então, a empresa de aeronaves nos Estados Unidos que conseguiu, com esse mapa mental, não sei se vai dar para ver aqui, eles conseguiram economizar quase 11 milhões de dólares. Então, a editora não tem mais os direitos autorais para republicar esse livro. Então, esse case de sucesso, em português, está nesse de cá, Mapas Mentais para os Negócios. Então, nesse livro é que foi publicado novamente esse case da Boeing. Então, a empresa de aeronaves nos Estados Unidos, né, o mapa mental ele sai primeiro, o avião sai primeiro, planejado no mapa mental, para depois ser construído. Então, nos últimos anos, não era mais a empresa do Tony Buzan, que era cliente da Boeing, a Jamie Nest, que assinou o contrato de 3 anos com eles. Então, é a Jamie que atualmente atende a Boeing nos Estados Unidos. E, tirando aqui, deixa eu voltar a compartilhar aqui. E para escrever, então, um texto, simplesmente fazer um brainstorm, até mesmo quando eu fui prestar bolsa de estudos no Japão, na prova de proficiência do idioma japonês, a última etapa foi redação. Então, que eles deram um tema na hora e falaram, vocês têm, eu não lembro se era 10 minutos, quantos minutos que a gente tinha para escrever. E aí teve gente que saiu escrevendo, né? Eu fiz um pequeno, né, uma tempestade de ideias aqui no cantinho da folha. E aí eu falei, bem, então eu vou começar falando sobre isso, sobre aquilo, e termino assim. E conforme eu estava redigindo, vem a professora e fala, faltam 2 minutos. Bem, 2 minutos eu voltei para o meu esquema, falei, não vai dar para falar sobre esse detalhe, nem sobre aquele detalhe, então eu vou falar sobre isso e termino a minha redação. Então, uma forma de você fazer, como fala, essa tempestade de ideias para sua peça processual ou, né, para o texto que você tiver que redigir durante a prova, o exame que você for fazer, jogue as ideias no mapa mental primeiro, categorize essas informações e vá vendo quais são os detalhes de cada um deles. E o mapa mental é algo que você pode fazer revisão, assim, porque, repare, no caso de escrever, né, o que é a diferença, né, entre uma aula e um livro? É o mesmo assunto falado ou o mesmo assunto escrito. Então, como se diz, você assistir a aula, né, ou ler o livro, é para ser, né, uma versão. Por isso que você sabe qual que é o seu melhor canal de aprendizagem? Na PNL, na programação neurolinguística, eles dividem as pessoas em 3 grupos, né? Tem os auditivos, os visuais e os sinestésicos, são aqueles que aprendem melhor fazendo, né? Em aprendizagem acelerada, que a gente fala que quanto mais você vê, ouve e faz,
né, maior é a sua fixação. Então, como eu faço mapas mentais, imagina, há 25 anos, eu pensava, se um dia eu fosse fazer um teste, com certeza eu seria visual, ou minimamente sinestésica. Quando o meu resultado saiu auditiva, eu fiquei um mês em estado de choque. Eu falei, como? Eu, auditiva? Eu falei, gente... E aí, a hora que eu voltava para trás, eu pensava, nossa, no restaurante eu falava, vocês estão ouvindo essa música? É daquele filme, naquela cena que o protagonista fala isso, o coadjuvante fala aquilo, e o pessoal na mesa ficava, música? Música? Tá tocando alguma música? Então as pessoas nem percebiam. E eu lembro de uma prova que o professor falou, olha, vai cair essas questões. Então eu peguei um gravador, falava a pergunta, dava um tempo para eu responder. Aí eu respondia, dava um tempo para eu repetir a resposta, e eu ficava ouvindo aquela gravação. É claro que eu tirei nota 10 nessa prova, né? Eu falei, mas se eu soubesse que eu era auditiva, eu teria montado outras estratégias de estudo para mim. Então, é importantíssimo você saber qual que é o seu perfil. E hoje, como, né, isso já está mais popular, você pode entrar na internet, fazer uma busca e consegue, como se diz, fazer esse teste, inclusive em porcentagens. Em que porcentagem você é visual, em que porcentagem você é auditivo, em qual porcentagem você é sinestésico. Então, o autoconhecimento é realmente como se diz, uma grande chave para o nosso sucesso. Então, para fazer as revisões e estudar para provas, exames e concursos, mapas mentais é simplesmente incrível. A gente vai fazer a revisão no final, aí eu vou mostrar o poder de síntese da técnica. E a gente pode usar tanto aqui para reuniões, planejamentos, que em reuniões eu tenho um mapa mental. Tcharam. Diminui demais, não era isso que eu queria. É assim. Vamos colocar um mapa mental para cá. Tcharam. Aqui. E este. Então, eu vou fazer este para cá e manter o mapa mental deste lado. Reuniões. Então, vamos lá. Palavra-chave. Reunião. Tcharam. Nossa, muitas reuniões aqui. Não era essa reunião que eu queria. Vamos por aqui, então. Modelos, exemplos de mapas, português. Genérico. Aqui. Eu tenho 5W2Hs que eu quero mostrar para vocês também. Vamos colocar este para cá. Eu adoro quando ele funciona. Visualizar. Amplia para caber na página. Ok. Agora. Eventos. Eu vou colocar aqui um 5W2H, que eu acabei de ver ele aqui. Então, eu vou deixar este tanto, vou deixar duas versões. Esse de cá aqui, porque aí vocês vão ter uma versão editável também. E nas minhas reuniões, eu vou colocar estes daqui também. Reuniões. Eu vou deixar 3 anexos. Então, por exemplo, eu vou abrir este mapa. E o bom é que quando a gente vai fazer uma apresentação em mapa mental, você consegue colocar aqui, repare, esse daqui é o tema central, que eu tive aluno que fala assim, Liz, esse negócio de escrever do lado esquerdo do mapa não dava muito certo. Falei, então, tudo bem. Ele colocou o centro deslocado aqui para a esquerda e colocou todos os departamentos, tudo que era
reportado na primeira semana numa cor, segunda semana numa outra cor, terceira, quarta, quando tinha a quinta semana. Então, numa única olhada, era possível ver a evolução de departamento a departamento, semana a semana, né? As coisas não escapavam. Nesse de cá, então, esse aqui é o mesmo mapa mental feito direitinho, no centro. O tema central exatamente no centro. Ele abriu para cá, então vamos mostrar aqui. Então, o mesmo, né, o tema, como teria que ser um mapa mental, né, no centro, os departamentos por aqui, no tronco principal, e os detalhes ramificados na semana seguinte. E o outro mapa que eu deixei é sobre utilizar aqui, a preparação de mapa mental, a reunião, após, benefícios, porque a grande vantagem é que quando você usa o mapa mental, por exemplo, esse mesmo que eu estou fazendo aqui da nossa aula de hoje, vamos visualizar para caber na página. Repare, não deixa de ser uma reunião. Então, o que eu pensei em falar, eu anotei para virar os troncos principais, o que a gente chamaria de pauta. Aí, conforme nós estamos conversando, tá bom, isso aqui tá mais para monólogo do que conversa. Eu fui anotando as informações, que seria, no caso, a ata. E a outra vantagem é você colocar aqui também o plano de ação. Quem vai ficar, como se diz, responsável por cada pendência. Então, digamos que a gente vai trabalhar aqui planejamento semanal e vamos fazer aí diferentes tipos de planejamentos semanais usando diferentes critérios. Então, o que eu vou fazer? Antes de mais nada, salvar. Salvar, ok, asterisco sumiu, tá salvo. Então, eu vou em arquivo, exportar esse ramo como um novo mapa mental. Então, vamos lá, salvar. E agora o tema central virou aqui, o semanal. Então, a gente pode utilizar vários critérios. Por exemplo, o critério temporal, o critério dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, do GTD, que é o Getting Things Done. A gente pode usar a tríade do tempo, do Christian Barbosa, ou o da Thaís Godinho, que ela usa uma produtividade compassiva. Então, como que é esse do temporal? Vamos diminuir este aqui, deixa eu ver. Tirando esse de cá, vamos fechar. E aqui eu vou mostrar, tirando planejamento nesta pasta, tirando temporal. Então, temporal aqui, dos 7 hábitos, que são pelos papéis exercidos. Do GTD, ele usa contextos. Então, das listas de contextos, e do nosso querido Christian Barbosa, da Tríade do Tempo. E eu precisava montar um da Thaís Godinho. Então, da Thaís Godinho, vocês vão encontrar no blog dela, que se chama, aqui, Vida Organizada. Vida Organizada da Thaís Godinho.
Ah, ok. Não, não é o livro que eu quero o blog dela, aqui, o blog. Então, o que que a gente faz? A gente pode colocar o link do site. Então, por exemplo, temos aqui a nossa querida Thaís Godinho, Ctrl C. Então, opa, que ela fala, né, organização da rotina, planejamento de vida e produtividade compassiva. Então, aqui, vamos colocar, eu digitei, não era isso, eu queria inserir aqui, tirou, agora sim. Viu que ele tem uma flechinha? Agora, a hora que eu clico, ele abre a página da internet. Inclusive, todos esses mapas que eu estou mostrando para vocês, estão todos eles no meu Instagram. Então, eu adoro quando isso acontece. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer que eu adoro tecnologia quando funciona. Cadê? Aqui. Aqui. Então, eu fiz uma vez um Instagram que eu não consegui recuperar a senha. Então, o que eu uso chama Liz.Kimura. Então, no Liz.Kimura é onde vocês encontram todos esses mapas mentais que eu estou mostrando. Vamos ver se ele vai deixar eu mostrar aqui para vocês. Tcharam! Liz.Kimura, deixa eu ver. Ele está pensando. Tchan. Tá bom. Não vou insistir. Aqui. Vamos primeiro salvar estes mapas. Na versão temporal, o mapa, como que a gente faz? Deixa eu ver. Ele abre nessa página de baixo. Abriu aqui. Oba! Então, o que eu costumo fazer? Partir da visão do todo. Né? Então, como que é o meu todo? Vamos ver se eu consigo mostrar um tiquinho. Vocês estão vendo aqui do meu lado? Opa! Então, esse aqui é o meu planner com a visão do ano todo. Então, a primeira coisa que eu faço é ter a visão do ano. Eu fui mexer, aí eu desconectei aqui. Volto a conectar. Então, eu parto da visão global do ano. Então, ver qual que é o semestre, para então ver aquele trimestre, aquele bimestre, aquele mês, para chegar naquela semana, para então chegar no dia. Por isso que, quando a gente usa o planejamento com critério temporal, né, então o tema central é planejamento semanal. Então, cada ramificação é um dia da semana. E aí, de cada dia da semana, manhã, tarde, noite, ou o horário, né, o período ou horário da sua atividade, e na sequência a atividade seguinte. Então, quando a gente mostra aqui, por exemplo, o livro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, tcharam, então ele fala para você dividir por papéis exercidos. Então, o que está pendente na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, né? Na sua vida acadêmica, nos seus estudos. Nada impede que você faça um zoom in, né, e coloque no centro a sua vida acadêmica, né, os seus estudos, né, os estudos para a OAB, para o exame da ordem, para o concurso. Então, você pode, o mapa mental, não sei se vocês já brincaram com o Google Earth. Sabe que você pode ficar navegando? Então, o que você tem no Google Earth? É você trabalhar, por exemplo, planeta Terra. Aí você faz um zoom in, é dividido em 5 continentes. Aí você faz um zoom in no continente americano. É dividido em América do Norte, América Central, América do Sul. Aí você faz um zoom in América do Sul. Aí faz um zoom in Brasil. Aí você vê o Brasil, faz um zoom in vários estados. Então, o mapa mental, ele vai trabalhar muito essa noção de fazer um zoom in para ver detalhe e um zoom out para ter a visão do todo. E no GTD, que é o Getting Things Done, do David Allen, que
Não é este. Cadê o Getting Things Done? O Getting Things Done abriu para cá. É dos contextos. Então, o que ele fala? É um pré-requisito, né? O contexto é um pré-requisito para a execução de uma tarefa. Então, por exemplo, né, hoje que ainda sair na rua não é uma coisa tão... não é em todo lugar que está liberado, né? Então, por exemplo, ter todo um protocolo, um planejamento para você sair na rua, né? E uma vez que você sai, passar por todos os lugares que você precisa fazer na rua, para não ter que voltar e sair de novo, né? Quando eu aprendi esse GTD, que foi no século passado, né? Uma amiga, a Bia Kunze, que é a Garota Sem Fio, ela, lá de Curitiba, ela estava de mudança para São Paulo, e na época, além do pré-requisito do computador, ela tinha um pré-requisito da banda larga, né? Quando ela tivesse banda larga, o que ela ia fazer? De upload e download. Então, como seria esse mapa mental versão atual? Nós chamaríamos de Wi-Fi. Então, quando você tem Wi-Fi, o que você vai fazer de upload e de download? Né? E colocar assim por esses pré-requisitos que o David Allen, no livro A Arte de Fazer Acontecer, né, que ele sugere. E na Tríade do Tempo, que é do nosso brasileiríssimo Christian Barbosa de Santos, né, que hoje mora nos Estados Unidos, que inclusive recentemente numa das lives dele, ele citou também, porque no livro ele usa o mapa mental para definir a taxonomia, né, dessas suas atividades, dessas suas categorias de informações. Então ele divide em 5 fases: o da identidade, metas, planejamento, organização e execução. Então, nessa identidade, assim, quais são os seus papéis que você exerce, né? Você tem um equilíbrio entre seus papéis, qual que é a sua missão de vida, as suas metas, né, principais, os seus planejamentos, né, ter tudo o que você tem organizado para você não perder tempo para procurar as informações e listar no máximo 5 prioridades por cada dia da semana, ok? E o da Thaís Godinho, que eu vou pedir para vocês entrarem no site dela, no blog dela, para poder lembrar, ver. Então, esse de cá, vamos também formatar e deixar no layout automático, salvar. E esse é um mapinha que vem do outro mapa, esse daqui é o original. Então, quando a gente está aqui nesse planejamento semanal, você pode, em arquivo, mandar importar aquele ramo, né? Você pode importar um novo mapa mental ou esse ramo, e aí você clica aqui, ele tem essa diferença, né? Não sei se vocês perceberam. Importar com o ramo relacionado, que ele repete a palavra semanal, né? O tema central, ou sem a repetição, então ele vem direto. Então, depende, se você quer que seja feito de um jeito ou do outro, vai depender do objetivo do seu mapa mental. Para não ficar em duplicidade, eu vou recortar isso daqui. Tem certeza que você quer recortar? Sim. Confirmo e salvo. Ok? Festas. Eu vou mostrar esse daqui rapidinho dos 5Ws 2Hs, que eu ainda tenho mais um. E aí depois eu vou mostrar o do assalto também. Então, Por isso, só para te avisar aqui do teu compromisso, hein? Pois é, eu tenho um compromisso daqui a pouco. Então, vamos lá. Eu vou mostrar esse daqui, porque esse 5Ws 2Hs é muito 10. São 10 não, é muito 7. Porque são 7 perguntinhas que você faz e que esse daqui foi uma aluna minha, eu moro em São Paulo, né, essa aluna em Porto Alegre, ela falou: Liz, eu preciso organizar a festa de aniversário surpresa da minha sogra. Então tá bom, então vamos fazer perguntas, né? O mapa mental começa com uma imagem central, então a imagem a gente desenhou um bolo e uma feliz aniversário, né, uma festa de aniversário. E as perguntas são, os 5W são what, why, who, when, where, how e how much. Então, a gente perguntou, o que
né, o que fazer ou qual é a programação. E depois que eu estava mostrando isso aqui numa palestra, né, que eu percebi, que eu falei assim, o que aniversariante gosta ou não gosta? O ícone do gosta, eu coloquei junto ao não gosta. E o que não gosta, eu coloquei... Então, enxerguem isso trocado, por favor, né? E aí, o que presentear, o que comprar, qual que vai ser a programação da festa, né? Qual que vai ser o checklist, por que nós vamos nos reunir, né? Por que a gente vai reunir num determinado dia, horário, local, por que a gente vai convidar as pessoas, né? Quem que nós vamos convidar, da família, dos amigos, dos vizinhos, quem que vão ser contratados, né? Quando vamos fazer as compras, quando vai ser o evento, onde que nós vamos, por exemplo, esconder os convidados na festa surpresa, né? Onde a gente vai guardar os presentes, né? Como que a gente vai transportar, né? Como que a gente vai fazer essa surpresa, como que a gente vai conservar, né, os alimentos e bebidas, quanto custa, né? Como que a gente vai pagar? Então, fazer 7 perguntas é, assim, é uma dica simples que você consegue usar o mapa mental para, como se diz, pegar qualquer informação. Então, lá no feed do meu Instagram tem até uma reportagem, uma entrevista que eu dei para o UOL Educação, que no caso era para vestibular, e aí eles queriam saber como construir um mapa mental desde o início. E eles me deram um artigo sobre a independência do Brasil, e eu fiz peguei 7 marca-textos de cores diferentes, com essas 7 perguntas. Conforme eu fui lendo o artigo, eu fui grifando na cor, na categoria daquela informação. E aí eu peguei aquelas palavras-chave que eu grifei, traduzi num mapa mental. Tá bom, último que eu vou mostrar é esse daqui. Então, como que isso aconteceu? Deixa eu colocar ele para cá, este aqui assim, e vamos puxar e anexá-lo aqui. Está num formato diferente, tudo bem, eu aceito ele mesmo assim. Ok, não era essa a função que eu queria que ele tivesse feito. Vamos salvar aqui, antes que eu perca qualquer coisa, e de novo, clicou aqui, arrastou. Agora sim. Então, eu fui dar aula particular de mapa mental no escritório do meu pai. Na época, o escritório dele ficava na Liberdade. Não sei se alguém já viu ele na TV. O meu pai vendia cogumelos do sol. Então, ele rodava São Paulo, indo para as emissoras de TV o dia todo. E aí, eu tinha conseguido a sala de reunião do escritório dele. E, digamos assim, num sábado, o prédio comercial, né? Ou melhor, o comércio fecha às 13 horas. O prédio comercial fechava às 13h30. Aí, às 14 horas, eu fui sair com a minha aluna, né? Que estava tendo uma aula particular comigo de mapas mentais, né? Uma mentoria individual. E eu pensando comigo, bem, hora que acabar, não acabou, né? A gente vai ter que ir para a delegacia, o notícia criminis, né? A gente tinha que levar notícia do crime, né, para as autoridades. E eu pensei, nossa, a gente tem que contar tudo o que aconteceu. Então eu comecei a prestar atenção em tudo que acontecia. Então, às 14 horas, a gente saiu do elevador, no térreo, e tinha uma pessoa armada pedindo para a gente deixar as bolsas no chão, e tinha um outro grupo que começou pelo último andar, que no caso era o 8º andar, e eles foram descendo as escadas para ver se não tinha mais alguém no prédio, porque a estratégia deles era que não tivesse ninguém, mas se tivesse gente, tinha uma pessoa, como fala, definida, que ia cuidar dos como que nós nos chamaríamos? Reféns. Reféns, isso mesmo, reféns, obrigada. Então,
Eu sei que a gente foi pro porão, do porão a gente foi para casa do seu João, que é o zelador do prédio. Então, e o que eles tinham dito era assim, a gente não vai, tipo, sabe, porque eu fui conversar com o Douglas, né, então aqui tá o nome do nosso carcereiro, né, eu falei assim, mas essa reforma no térreo, né, do banco, eu acho que ainda não terminou, não deve ter dinheiro algum aqui. Não, nós não viemos assaltar o banco, a gente veio, como fala, não é o banco, né? E aí que depois que a gente deu conta, né? ah, eles foram assaltar exatamente o escritório do meu pai e em frente tinha uma joalheria. E eles levaram um ourives, sabe? Alguém que pudesse avaliar as joias na hora, o que era meio que não era realmente precioso, eles tacaram tudo no chão e só levaram as pedras preciosas, né? E o que aconteceu? Deixa eu ver. Quando deu 18 horas, eles levaram a gente para o porão e falaram: olha, professora, porque como eu disse que estava dando aula, o nosso carcereiro me chamava de professora. Então, professora, eu vou amarrar todo mundo, menos a senhora. Porque eu gostei da senhora. A senhora me faz lembrar minha professora de matemática. E ele falou assim: olha, a gente não quer mal de vocês, mas está entendendo? Ó, estamos em dezembro, né? E toda vez que tem uma chuva no Tatuapé, onde eu moro, tipo, a água leva tudo. E eu queria dar uma geladeira de presente para minha mãe. Aí ele falou que era pra gente, né, dar um tempinho, pra gente sair de lá. As baterias dos celulares iam estar na gaveta lá da portaria. Aí a gente liga pra polícia e pede ajuda. Vocês sabem o número da polícia? É 190. Ele até ensinou a gente ligar para o 190, né? E aí, realmente, eles não levaram, né, o celular, estava tudo lá. E, deixa eu ver, a gente conseguiu sair do porão antes das 19 horas. Aí, 20h42 chegou o delegado, 21h05 a gente foi para a delegacia, eu consegui começar a prestar depoimento, era quase 10 horas da noite, eu saí de lá 11h20. Meu Deus do céu, aquele era um dia que não tinha dado tempo de tomar café da manhã, a gente saiu às 2h, eu falei, eu ia almoçar porque estava morrendo de fome, foi um dia todo assim, com a fome indo, vindo, indo embora, e para minha frustração, o delegado não perguntou o que aconteceu, eu tinha tudo. Ele só me perguntou, o que foi subtraído? A mochila. Eles disseram que não iam levar os pertences pessoais, mas a minha mochila eles levaram. Eu falei, e o que tinha na sua mochila? Celular, notebook, HD externo, pendrive, câmera digital, palm, hub USB. Como? Hub USB. O quê? Não. Isso não precisa constar no BO. Mas qual é o nível de detalhe que o doutor advogado gostaria de saber? Porque assim, não era qualquer celular, sabe? Era um celular Motorola. E não era qualquer Motorola, era um V3. Sabe o que em 2007 era um V3? Era um celular que tinha um flip, né? Era muito 10 esse celular. E o flip era assim que quando você fechava, aqui ficava as horas, dava para enxergar com ele fechado. Era moderno. O notebook não era qualquer notebook, era um Sony Vaio. Né? O meu HD externo tinha 30 gigas de memória, né? Porque assim, você só faz backup quando você perde, né? E aí você começa a fazer backup. Aí eu aprendi com esse assalto que não se anda com HD externo. HD externo é para ficar guardado, porque foi o notebook e o HD externo, então os meus backups. Então hoje a gente tem nuvem, né? Então a gente salva na nuvem, faça um backup, ok? A minha câmera digital era da Panasonic, era uma Lumix. E o meu Palm era um Palm Top T3 com tela colorida. O mouse sem fio que eu usava nas minhas apresentações. E aí, esse aqui do teclado e do dinheiro foram informações que eu lembrei só depois, né? Então, por isso que repara, vê o nível de detalhe, porque no BO só estava escrito notebook. Né? Então, assim, mapa mental a gente usa, assim, você pode colocar o nível de detalhe que for relevante, que for importante, né? Então, vixe Maria, eu usei aqui, aí eu já interrompi, perdão, foi sem querer que eu interrompi esse compartilhamento, mas de qualquer forma, o que eu quero mostrar para vocês?
o mapa mental tem o... Tcharam, aqui. Então, a gente clica e fecha os detalhes, né? Então, você tem um dos benefícios maravilhosos do mapa mental é a memorização, principalmente quando você constrói ele na mão, a visão global, né? O raciocínio que você desenvolve, assim, o raciocínio lógico. E aqui, foco, porque você mantém tudo, né, focado. Nossa Senhora, é muita... Para mim, né, que é viciada em mapa mental, então, cadê este daqui? Vamos fechar. Aqui, cadê? Opa, eu fui empurrei o mapa. Tudo isso daqui, o que eu quero fazer? Eu quero abrir um cronômetro. Muito bem. Cronômetro. Param. E vamos iniciar este cronômetro. Iniciar? Iniciou. Ok. Então, vamos lá. Visualizar. Eu apertei no botão errado. Amplia para caber na página. Muito bem. Como foi que nós começamos este mapa mental? Na abertura, né? Recebemos aqui as boas-vindas pelo Anderson e pelo professor Jorge também. Né? Na autoapresentação, eu diria assim, que Liz Kimura é alguém que tem 25 anos de experiência e 2 certificações internacionais para ensinar técnica no Brasil. A definição de mapa mental é basicamente um formato não linear, visual, né, uma forma gráfica de organizar informações em categorias e hierarquias, usando apenas palavras-chave, cores e imagens. E a gente pode, assim, usar literalmente para tudo, para resumir livro, para anotar aula, para escrever uma peça processual, para estudar e passar em provas e concursos, né? Usar para reuniões, apresentações, por exemplo, uma apresentação como eu estou fazendo agora, para nossa produtividade, usando diferentes, como se diz, literaturas de produtividade, organização de eventos. Inclusive, o exemplo que eu dei foi né, da festa de aniversário, usando esse critério de 5Ws, 2Hs, que vocês podem usar para gerar ideias e organizar as ideias para qualquer coisa, né? Qualquer coisa que vocês quiserem fazer, até mesmo para um assalto. Eu, por exemplo, consulta médica. Então, para todas as minhas consultas com oncologista, quando eu tive câncer de mama, pediatra, quando eu virei mãe, e o mapa mental é uma forma, assim, de você estimular os 2 lados do cérebro, melhorando a sua memorização, né, desenvolver uma visão global, desenvolver um raciocínio lógico, né, e manter o foco. E as principais autoridades, né, que vocês vão ver livros são Tony Buzan, Vanda North, com o livro que se chama Ti Mental. Tony Buzan já é falecido, então, infelizmente, são os livros que existem no momento, né? Mas Jamie Nest e Vanda North ainda vocês conseguem novas literaturas. E a nossa revisão dessa nossa aula, que teve um pouco mais de 1 hora de duração, nós fizemos 1 hora, em 18 minutos? Acho que isso aqui tá estranho. Que legal. O meu cronômetro não funcionou dessa vez. Ele deu eu acho que não foram 19 minutos que a gente usou para fazer essa revisão. Mas, como está gravado, eu acho que depois dá para conferir na gravação o tempo exato aí dessa nossa revisão, que é o grande poder de síntese do mapa mental. Eu tenho um próximo efeito daqui a alguns instantes. Ok, então deixa eu interromper meu compartilhamento. Eu vou salvar aqui o bate-papo, né? E aí para os e-mails que foram deixados, eu encaminho todos esses
esses mapas mentais e este mapa mental da aula de hoje. Agradeço muito essa oportunidade e devolvo a palavra para o nosso professor Anderson. Ô, Liz, tu é, como diz o João lá, tu é uma braba demais. Gente, eu fico impressionado com a capacidade de raciocínio da Liz, de conseguir resumir tanta coisa em um espaço de tempo tão curto. Liz, eu não tenho palavras, qualquer coisa que eu for te elogiar aqui é ficar chovendo no molhado, tu é extraordinária, simples assim. Tá? E a gratidão é nossa, não é só, é nossa de contar com a tua presença aqui, eu sei da tua agenda, brigadaço. Se tu quiser, Liz, depois mandar os mapas mentais, eu distribuo nos grupos aqui também, pro Jorge, tá? Para quem não deixou o e-mail e tudo, enfim, tá bom? Tranquilo. Um beijo enorme. Mas antes de tu ir, Liz, é o seguinte, a Liz não ia falar aqui, mas eu tenho obrigação de falar. Gente, olha só. Não é o propósito dessa aula, nunca foi, mas eu tenho obrigação de comentar com vocês o seguinte, não seria justo com vocês se eu não fizesse isso. Olha só, a Liz tem um curso que eu vou até colocar aqui, peraí, eu que vou colocar aqui. Gente, é um curso extraordinário, tá? É básico, sim. Na verdade, a Liz tem vários cursos, mas eu quero comentar com vocês aqui, ó, desse curso aqui, que eu vou até colocar aqui no chat, que é o seguinte, ó, tá? Gente, ela tem um curso básico de introdução ao mapa mental de R$42, eu deixei ali o valor e o link, e ela tem um outro curso, mais 2, tá? Que eu vou colocar aqui, isso ela não tinha me pedido, não falou nada, e o que pedi. Tá? E eu vou colocar aqui, ó, são 3 cursos. Eu vou colocar aqui para que vocês saibam. Olha só. A Cris tem 3 cursos. O curso básico, mais simples, bem objetivo, por R$42. O link está aqui no chat. Tem um outro, que é o Free Mind. Esse do 42 é porque o que acontece? Eu sigo a hashtag dos mapas mentais. Adivinha, não tem mapa mental, tem esquemas. Então, tem uma série que o Tony Buzan, que inclusive já não tem mais, né? Quando eu citei a Wanda North na bibliografia aí das autoridades, porque quando a Wanda North ela leu este livro, né, que é o original em inglês britânico, ela era vice-presidente do Colin Rose. Vocês já devem ter ouvido falar das técnicas de aprendizagem acelerada, que inclui leitura dinâmica, memorização. Então, essas são técnicas desenvolvidas por outro inglês. E a Wanda North era vice-presidente do Colin Rose. Por isso que tem uma linha da editora Sextante que chama Mapas Mentais, Leitura Dinâmica e Memória Brilhante. E hoje só tem o Mapas Mentais. Então, esse daí é um livro das leis de como fazer mapas mentais. Só que está escrito de maneira linear. Então, o que eu fiz? Isso não faz sentido. Eu transformei essas leis em mapa mental. Então, essa primeira aula, você aprende a fazer mapas mentais de acordo com as leis definidas pelo seu criador. E no segundo, é esse daqui. É o tutorial desse vídeo, esse software que eu usei, o FreeMind. Então, tem o comando. Então, tipo, esse daqui é o resumo do tutorial, do passo a passo do FreeMind, como usar o software. Então, tem um vídeo para cada um desses comandos. E o último é o curso que agora está com bônus de aulas ao vivo. Então, se você viesse, por exemplo, para São Paulo para fazer o curso comigo, um dia inteiro, das 9 às 18, por exemplo, que serão 8 horas de carga horária, 5 horas e meia eu consegui deixar pré-gravado. Só não deixei gravado as dinâmicas de grupo, que isso daqui eu estou entregando ao vivo. E semana passada começou a turma 4, as aulas são de sextas-feiras às 16 horas, porque a gente tem alunos em Portugal que tem 4 horas a mais que São Paulo, e aluno em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que é 1 hora a menos que São Paulo, né? Então, para conseguir meio que não ficar tarde demais, nem cedo demais para o pessoal, a gente está fazendo. Então, se alguém conseguir fazer a inscrição, dá para participar ainda da aula de amanhã.
Aí, ó. E, gente, olha só, mas eu não falei ainda o presente que eu briguei com a Liz. Porque, assim, primeiro, gente, esses valores, assim, comparado ao conhecimento, gente, são 25 anos de experiência. Olha aqui, são 25 anos de experiência em mapa mental. Para alguém que chega no nível de fazer um mapa mental de um assalto, não pode ser qualquer, não tem como. Então, assim, eu recomendo para vocês que façam. Anderson, qual curso? O que couber no seu bolso? O que couber no seu bolso? E por falar em bolso, olha só, eu briguei com a Liz, eu falei assim, Liz, não, eu quero um desconto. Mas não é para mim, não. E, gente, eu não tenho R$1, a Liz está aqui de nada. Eu briguei porque eu queria um desconto para vocês. E a Liz deu um desconto de 25% num cupom que eu acabei de mandar no chat. Então, não importa o curso que você queira. Não importa se é o de R$42, se é o de 70, se é o de 500, que já é metade do valor real, que era R$1.000, tá por 575, não importa o curso. Você vai ter 25% de desconto em qualquer curso. Olha, o mapa mental muda o seu jogo. Eu sou a prova disso. Eu fui aprovado de maneira muito rápida no concurso da Justiça Federal como analista, e meus alunos aqui sabem disso, quanto eu defendo o mapa mental, tanto é que eu coloco o mapa mental dentro do ciclo A2QR, que é um método de estudo que a gente criou. Ele tem uma parte só de mapa mental. Por quê? Porque muda o jogo. Liz, tu não estava aqui ainda, mas a Dani, que é aluna nossa aqui, a Dani me mandou hoje... Tava. Ah, tu já estava? Eu já estava. Eu acompanhei o depoimento dela. A Dani me mandou um vídeo hoje, que deixa eu ver se deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Calma aí. Dani, caiu a casa. Tu não queria aparecer. E aí, deixa eu pegar aqui. Calma aí. Ok, eu acho que eu não vou conseguir compartilhar. Mas, enfim, não vou conseguir aqui. Mas ela me mandou um vídeo dos mapas mentais que ela fez. E embaixo, Liz, ela escreveu assim, professor, eu não errei nenhuma questão do assunto. Então, o que eu quero dizer para vocês? Gente, muda o teu jogo. Então, assim, a Liz deu esse presente para nós, 25% de desconto em qualquer curso. Faça. Anderson, eu não consigo fazer o mais avançado em razão... Faça o do meio. Não importa qual curso você vai fazer. Não deixe de fazer. Porque, primeiro, essa condição é imperdível. Imperdível. É para cá, é para o nós. E segundo, gente, muda o jogo. Muda o jogo. E eu vou reforçar, sabe? Depois que você aprende mapa mental, tu fica meio tarado, igual a Liz mesmo, cara. Gente, eu não tenho aqui, eu não preparei aqui, enfim, mas eu faço um mapa mental. O Pierre, eu tenho, eu vou conseguir compartilhar aqui, calma aí, eu tenho sim. Olha aqui que eu acho que eu vou cadê? Deixa eu achar aqui. Eu tenho, Liz. Eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui. Para vocês verem como que a gente usa o mapa mental. Porque ele muda o seu jogo. Ele muda o seu jogo. Aqui, ó. Talvez vocês não vão conseguir. Deixa eu ver. Não, vai sim. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Aqui, ó. Calma aí. Aqui, ó. Essa aqui. Tá vendo aí, Liz? Aí, ó. Isso aqui, ó. Gente. Cadê? Isso aí é o nascedouro da aula de hoje. Que a gente vai ter agora, depois da Liz, a gente vai continuar, para você ver o quanto que a gente faz com o mapa mental. Não é bonitinho igual o da Liz, tudo é um rascunhão, até porque foi o Pierre quem fez, mas eu quero dizer o seguinte, ó. Gente, muda o jogo. Muda o jogo, tá ok? Eu quero trazer para vocês a importância do mapa mental. Então, só que tem um detalhe. Esse cupom de desconto vale até amanhã. Até amanhã, às 18 horas, né, Liz? Enfim. Até meia-noite. Então pronto, até 3 horas e 59 minutos. Então, gente, vai lá, compre o curso. Qualquer um deles, da Liz, é importantíssimo. Quem é meu aluno na mentoria, ou quem já foi meu aluno, eu peço. Olha, faça, não é custo, é investimento. Tá bom?
Liz, eu sei que, 3 minutos do seu compromisso agora, tá? Então, assim, a gente precisa deixar você ir. Não é nem o que a gente quer, tá bom? Um beijo enorme, gratidão, gratidão. Gente, a Liz é extraordinária. Não só pelo conhecimento, mas como pessoa. A gente tem um grupo lá que a gente se reúne com pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Não, Jorge? A Liz é a nossa queridinha. Né? A Liz é a nossa queridinha. Liz, um beijo grande. Fica com Deus. Brigadaço. Tá bom? Gratidão, gente. Sucesso, hein? Já passei, hein? É assim que a gente tem que mentalizar. Sucesso para todos. Valeu. Tchau, Liz. Gente, tchau. Então, vamos lá.